Bom dia, meus irmãos. Como vai? Vamos dar início a essa escola bíblica dominical com uma classe única, né? Uma classe geral. A gente só aqui não tem conseguido abranger ainda as crianças, mas nós vamos dar início nesse momento e eu queria pedir a você que já estivesse fazendo o convite aí a outras pessoas, informar que a gente já iniciou, que a gente já está ao vivo, e que venham outras pessoas para que a gente possa compartilhar das ricas bênçãos que o Senhor tem para nós esta manhã. Tudo bem? Nossa escola bíblica, a aula 2, no dia 21 de junho de 2020, o tema da nossa lição de hoje, aliás, dessa lição que terão 4 dias, é chamado O Poder da Oração. Sejam todos muito bem-vindos a esta classe geral da EBD, somos a Igreja Batista Peniel, continuando a bênção do nosso aprendizado com o melhor professor, o mestre dos mestres, Jesus, o nosso mestre maior. Então, vamos lá. O poder da oração. O texto áureo da nossa lição está lá em Efésios, capítulo 6, o versículo 18, que diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, esse é o texto áureo, o texto base de todos esses dias, onde a gente vai estar, então, com esse tema, o poder da oração. João. Muito bem. A respeito desse tema, nós temos uma verdade prática que diz: a oração é o meio de comunicação que Deus estabeleceu para cultivarmos um relacionamento íntimo e contínuo com Ele. Então, essa é a verdade prática, tá certo? A respeito do que significa a oração. O que é a oração? Então, tá aí uma explicação a respeito disso. E o versículo de hoje, né, o versículo base, ênfase de hoje, está lá no livro de Lucas, no capítulo 18, versículo 1, que diz: Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Muito bem. Então, hoje, e dando continuidade desde domingo passado, nós estamos falando a respeito de um dos temas mais importantes na vida cristã. É o tema oração. Mais importante porque ele faz parte, ele é um dos nossos alimentos que devemos consumir para que tenhamos, então, uma vida cristã saudável. Então, a leitura bíblica de hoje, vamos compartilhar comigo. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo: ajude-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como esta viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. Aqui a gente vê, então, o discorrimento do versículo 1, a respeito de Jesus contando a parábola, mostrando aos discípulos que eles deveriam orar sempre e nunca deveriam desanimar. Então, nós vamos estar falando a respeito de 4 tópicos aí, olha só, da nossa introdução.
A oração é aquele exercício que nos dá a grande oportunidade de exercermos a fé. A oração cria a atmosfera onde a fé pode ser mais facilmente exercitada. A oração encoraja e se utiliza da fé, sendo por isso mesmo uma influência poderosa, olha só. E a oração é a expressão máxima de íntima comunhão com Deus. Então, aí nós vemos 4 tópicos de definição, né, e daquilo que torna a oração poderosa, né, a respeito do poder da oração. Então, a relevância da oração. A gente pode fazer a seguinte pergunta, né? A minha oração é um monólogo ou um diálogo, né? A gente percebe que a oração já não faz mais parte da vida de muitas pessoas. Quando alguém ora, ainda é assim corriqueiro e parece mais um monólogo, onde a pessoa senta ali, pede, 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 depois se levanta e vai embora. E esse, meus irmãos, é o motivo pelo qual a oração já não é algo mais prazeroso em sua vida. Você ainda não descobriu o prazer e a satisfação em se relacionar com Deus. Em uma conversa é necessário ter um feedback. É necessário para uma conversa que haja um diálogo, né? Um feedback para que possa haver compreensão, para que possa ser entendido. Então, o diálogo com Deus também acontece da mesma forma. Você chega a Deus de todo o coração e o próprio Deus garante chegar até você e lhe responder. Então, a nossa oração, ela não é um monólogo, mas ela é, sim, um diálogo, certo? Então, eu tenho que falar, tenho que esperar para ouvir o que Deus tem a me dizer. Ainda na relevância da oração, nós vamos ver isso em 2 textos bíblicos. O primeiro, Jeremias, capítulo 33, o versículo 3, que diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E ainda o Tiago, o livro de Tiago 4, versículo 8, que diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Então, olha só, aqui a gente já verifica, né, exatamente aquilo que nós vimos aqui nessa quesito chamado oração como um diálogo. Então, ele diz, olha, clama a mim que eu te responderei. Lá no versículo 4, capítulo 4, verso 8 de Tiago, diz: chegue-se a Deus e ele se chegará a vós. Então, aí nós temos a afirmação de que o Senhor, né, espera se relacionar conosco através de um diálogo. Ele não quer só nos ouvir e atender os nossos pedidos. Ele quer, acima de tudo, nos conhecer, né, que a gente se abra, abra-se com firmeza, com fé, garantindo a Deus, né, essa confiança em entregar a nossa oração a Ele, entendendo que Ele nos responde, né? E, aliás, Ele não só responde, Ele faz além disso tudo. Então, assim, é através da oração que a carne é sacrificada, pois o ato de orar é um momento de se esvaziar de si mesmo e se encher de Deus. E aí a gente vem, ainda vamos permanecer aqui, a gente vem a lembrar que existem batalhas, vícios, tentações que só perdem a força, o domínio, quando você está de joelhos pedindo forças ao Criador. Aí a gente lembra de um texto que está lá no livro de Gálatas, no capítulo 2, o verso 20, que diz assim: já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta é a vida que vivo agora. Eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Então, nunca foi vergonha se ajoelhar para pedir força e depois se levantar para a batalha, né? Então,
se ajoelhe, se coloque diante do Senhor, busque saber o que o Senhor tem a lhe dizer, e aí, portanto, você estará preparado, né, para enfrentar os percalços, os desafios dessa vida cristã. Então, vamos falar agora sobre Jesus Cristo e a oração. Jesus, ele não precisava orar. Mesmo assim, ele dedicou parte e uma grande parte, na verdade, do seu ministério à oração. Isso a gente comprova lá no livro de Lucas, no capítulo 22, o verso 41, que diz assim: então se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros, ajoelhou-se e começou a orar. Então, eis aí o nosso mestre, né, nos deixando essa exemplificação, tá certo? Não precisava jejuar. Não precisava jejuar, mas absteve-se de alimentos por 40 dias no deserto. Vamos ver agora o que diz Mateus 4, versículo 2, né? Mateus 4, 2 diz assim: e depois de passar 40 dias e noites sem comer, Jesus estava com fome, né? Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então, Jesus, ele também não precisava jejuar, mas ele se absteve de alimentos por 40 dias ali no deserto. Mais uma experiência de Jesus Cristo. E a oração ele não precisava ler a lei, pois ele mesmo era a palavra viva, mas ele a leu na sinagoga. João, capítulo 5, o versículo 24, diz assim: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Que maravilha, né? Glória a Deus. Com isso, o Senhor estava nos ensinando os mais altos valores e caminhos da vida devocional, através dos quais alcançamos a nossa comunhão e o nosso relacionamento com Deus. Amém. Eu queria dizer para você, meu irmão, que está aí acompanhando, que pode estar lançando perguntas, né, aí no nosso chat, que logo ao final, né, a gente vai estar respondendo as perguntas. Queria dizer que, como estamos falando em oração, ao final também, depois que vermos direitinho como fazer, nós vamos orar, e os irmãos podem estar citando aí os seus pedidos de oração através do chat, né? Que ao finalizarmos aqui, eu vou, então, estar passando a palavra ao pastor e ele vai finalizar orando os pedidos que os irmãos forem adicionando aí através do chat. Então, vamos continuar. Ainda sobre Jesus Cristo e a oração. Então, a gente vê que em Lucas, no capítulo 11, o versículos 5 a 8, né? A gente vê, então, aí mais uma experiência, né? Ela é citada como uma parábola conhecida como a do amigo oportuno. E importuno, aliás, onde o tema central é a oração. Uma pessoa vai à casa do amigo à meia-noite pedir 3 pães emprestados. Jesus está querendo ensinar 2 fatores. Então, nós vamos, antes de tudo, ler, né, esse texto, né, e entender que aqui Jesus, ele pontilhou, né, detalhou o seu ministério com muita oração, né? A mais genuína, a mais pura, né, modelo de intercessão onde jamais se viu. Então, vamos ver aqui nesse texto, Jesus enfatizando a validade da oração em várias circunstâncias. Então, vamos ler Lucas 11, de 5 a 8, que diz assim:
Então Jesus disse aos seus discípulos: Imaginem que um de vocês vá à casa de um amigo à meia-noite e lhe diga: Amigo, me empreste 3 pães. É que um amigo meu acabou de chegar de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. Imaginem que o amigo responda lá de dentro: Não me amole, a porta já está trancada. E eu e os meus filhos estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar pães. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que pode ser que ele não se levante porque é amigo dele, mas certamente se levantará por causa da insistência dele e lhe dará tudo o que ele precisar. Muito bem. Então, aí Jesus ensina 2 fatores. O primeiro, acreditar que o amigo era o meio para a solução do problema, que tinha os pães e que iria atendê-lo. E segundo, ser persistente, perseverante, fazendo constranger o coração do benfeitor, como conclui lá no versículo 8, que diz novamente, Jesus diz: Eu afirmo a vocês que pode ser que ele não se levante porque é amigo dele. Olha só, não vai ser esse o motivo, mas certamente se levantará por causa da insistência dele e lhe dará tudo o que precisar. Amém? Que maravilha, né? Vamos prosseguindo. Mais uma experiência, agora lá no livro de João, no capítulo 11, o versículo 41 e 42, somente 2 versículos. Ele diz assim: Então tiraram uma pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Então, aqui esse texto, ele fala sobre o episódio lá da ressurreição de Lázaro. Aqui nós temos outro relevante segmento da oração. Jesus exalta a necessidade de convicção que se deve ter ao fazer a petição. Note que ele afirma: Pai, eu te agradeço porque me ouviste, né? A convicção dele, a certeza. Então, ao orar, nós estamos acreditando sinceramente que estamos sendo ouvidos. Jesus se torna mais enfático quando enriquece o seu diálogo com o Pai ao dizer: olha só aquela questão do diálogo, né? Tem uma outra pessoa, Deus nos ouvindo, né? Na nossa oração. Ele diz: eu sei que sempre me ouves, eu sei que sempre me ouves. E ele ali está se referindo à certeza inabalável daquilo que se traduz a oração. Né? Então, aqui, olha a grandeza, a riqueza desse texto. Né? Ele diz lá, vou ler novamente: então tiraram a pedra, Jesus olhou para o céu e disse, né? Ali no momento de ressuscitar Lázaro, ele diz: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. Olha a afirmação: eu te agradeço. Eu sei, né? Mas eu estou dizendo isso porque eu queria que todas essas pessoas que estão aqui pudessem ver e acreditar que o Senhor me enviou. Amém. Agora, um tópico bem importante para a gente fechar e encerrar, né, esse estudo dessa manhã. Está lá no livro de Lucas, no capítulo 18, versículo de 9 até o 14. Eu vou ler aqui esse texto. Se você tiver a Bíblia, quiser acompanhar, fique à vontade, vamos ler juntos. As leituras que eu estou fazendo são a leitura na linguagem de hoje, né? Porque ela torna de maneira mais facilitada o entendimento. Então, vamos ler. Lucas 18, do 9 ao 14, que diz: Jesus também contou esta parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho, assim:
Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral com as outras pessoas. Agradeço-te também, porque não sou como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: agora, olha a oração do cobrador de impostos. Ouvimos a oração do fariseu, agora a oração do cobrador de impostos. Ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi este homem e não o outro que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Deu para entender a leitura? Muito bem. O fariseu não foi ao templo a orar a Deus, a não ser para anunciar a todo aquele que podia lhe ouvir quão bom ele era. De outro lado, o publicano, né, o cobrador de impostos, reconheceu o seu pecado e pediu misericórdia. Então, assim, acreditar-se justo por mérito próprio é muito perigoso, pois leva ao orgulho, motiva o desprezo aos outros e ainda impede de aprender mais de Deus, né? Eu gosto desse finalzinho que eu coloquei aí, né? Impede de aprender mais de Deus. Né? O que me leva a buscar a aprender mais sobre algo é a minha humildade em compreender que eu não sei, mas se eu acho que eu já sei, se eu penso que eu já sei de tudo, eu não preciso, então nem vou me aproximar. Né? Eu já sou ali, eu vou ficar arrotando a minha santidade, a minha espiritualidade. Eu faço isso, eu faço aquilo, né? E, na verdade, né, a gente observa que quem realmente agradou a Deus na sua oração foi aquele a qual aquele fariseu, né, condenou, dizendo, eu não sou como este publicano, né, como esse cobrador de impostos, eu não sou como ele, né? Porque eu faço isso, eu faço aquilo outro. Então, nós devemos fazer a nossa oração como a do publicano, como a do cobrador de impostos, porque nós necessitamos da misericórdia de Deus todos os dias. Na verdade, a própria Bíblia já fala, né? Que se nós amanhecemos, é porque as misericórdias de Deus se renovaram em nossas vidas. Então, meus irmãos, não permita que o orgulho lhe impeça de reconhecer a sua necessidade de Deus e nos lancemos com humildade aos braços do Senhor. Né? É nos braços do Senhor, com humildade, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo a nossa fragilidade, reconhecendo que não somos capazes de dar nenhum passo, nem tampouco de respirar, se não for pela ação do nosso Deus. E aí entendermos a nossa dependência integral a Deus e entendermos que precisamos, né, em humildade, nos entregar em oração. Isso é extremamente importante. Amém? Glória a Deus. E eu queria convidar você, nesse momento, a orar. Vou acessar aqui a nossa página, os irmãos podem estar citando aí, colocando os seus pedidos de oração. Eu queria convidar, nesse momento, o pastor que viesse orar, né? Os irmãos não citaram aí, né? Então, mas nós vamos orar pelas situações que estamos vivendo, mas antes eu vou passar para ele orar e finalizar. Antes, a gente vai só... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a minha câmera com ele, porque daí eu vou dar continuidade.
Ok, vamos orar. Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estaremos agora orando, colocando diante de Deus esse estudo que tivemos maravilhoso nessa manhã, para que Deus possa nos ajudar a entender aquilo que ouvimos nesses minutos que já se passaram. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor sempre tem algo a nos falar, que cabe de cada um de nós nos dispormos a ouvir, a refletir, a entender e a buscar o Senhor. A tua palavra diz que nós devemos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Devemos clamar ao Senhor e o Senhor nos ouvirá. Nesta manhã, eu quero te agradecer, ó Deus, pela vida da nossa irmã Cleane, que tem se colocado à disposição do Senhor para ensinar, para trazer do Senhor os ensinamentos acerca do reino, acerca da oração. Nós te agradecemos pela vida dela, que o Senhor dê saúde, dê disposição, dê ânimo para continuar a falar, a trazer essas verdades. E eu creio que cada um de nós seremos edificados com a tua palavra, seremos fortalecidos pelo teu Espírito. E nesta manhã eu quero colocar cada um dos teus filhos, sobretudo esses que estão a nos assistir nessa manhã, que o Senhor esteja com cada um, suprindo as suas necessidades, olhando a Deus as suas dificuldades e o ajudando nesta longa caminhada que é a nossa caminhada de fé. Nós queremos, Deus, colocar também o nosso país. Temos vivido dias de incertezas, de enfermidades, de mortandade. Nós queremos rogar ao Deus que o Senhor coloque tuas mãos poderosas sobre a vida dos teus filhos, a vida do mundo, porque certamente o Senhor é aquele que pode proteger, é aquele que pode trazer, ó Deus, a cura para aqueles que já estão enfermos e proteger aqueles que ainda não foram contaminados. Por isso, Deus, eu te agradeço, até aqui o Senhor tens poupado o povo da tua igreja. Nós temos visto e temos ouvido igrejas que perderam irmãos, que perderam vidas por conta do Covid-19. Nós podemos até testemunhar uma igreja na Itália que perdeu muitos membros. E até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos protegido. Alguns foram contaminados, mas o Senhor colocou tuas mãos poderosas. E os irmãos já estão curados, já estão trabalhando na tua obra e no teu reino. Por isso, Deus, nessa manhã, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, agradecendo a proteção, agradecendo toda a provisão. O Senhor tem nos feito, tem nos sustentado, desde o alimento material, o alimento espiritual, até mesmo a comunhão com os irmãos, através dos meios, das mídias digitais. E nós queremos, ó Deus, a cada dia continuar na tua presença, a cada dia continuar nessa comunhão, a cada dia continuar fazendo a tua obra e o teu reino. Prepara todas as coisas, eu te peço que o Senhor nos ajude logo mais, que estaremos trazendo a tua palavra, trazendo a tua direção para o teu povo. Prepara o povo, ó Deus, à noite, para que muitos possam ouvir a tua palavra, que possamos divulgar a atividade desta noite, e assim podermos sermos usados, sermos instrumentos em tuas mãos, para bendizer e para também abençoar outras famílias, as quais o Senhor colocou sobre nossas mãos, sobre todo o nosso entendimento e conhecimento, sobre nossa responsabilidade de levar a palavra e levar a salvação a essas pessoas. Obrigado por esse momento precioso de estudo da tua palavra. Continua a preparar outros momentos durante esse dia, durante a semana, para que nós possamos nos manter firmes no avançar. Nós precisamos avançar para louvor e glória do teu nome. E assim nós oramos, agradecidos, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer os irmãos que se dispuseram, né, a estar conosco nessa manhã. E vamos continuar divulgando a Escola Bíblica Dominical.
porque ela tem um valor muito importante para o nosso crescimento espiritual. Um bom dia a todos e até logo mais às 19 horas. Né? Então, eu sugiro que os irmãos continuem, né, orando e colocando diante de Deus os irmãos, né, os irmãos não cessem de orar, né, a gente viu aqui, é bom a gente saber sobre a parte teórica da oração, mas é bom também a gente praticar a oração. Ore com aqueles irmãos que precisam, procurem ligar para os irmãos, procurem se comunicar com os irmãos e ajudar nas necessidades. Agradecemos a você por sua presença e participação. Um bom dia a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. As bênçãos do Senhor, do nosso Deus, sejam sobre sua preciosa vida. Amém. Encerra aqui. Aí, né? Vamos lá no campo lá, não. Encerrar a transmissão no vermelho.